meu Brasil brasileiro, mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá. Esta é a coluna de notícias positivas sobre o Brasil, para fazer a mudança de cultura da sociedade brasileira, porque nós precisamos ver também as coisas boas do Brasil e acreditar que estamos mudando para melhor. O escopo da coluna é dar pelo menos a mesma visibilidade para as notícias positivas que as notícias negativas ocupam hoje na mídia. A nossa metodologia vai ser a utilização de vídeos e textos, e para dar total credibilidade ao que nós vamos falar, nós só vamos falar de fatos comprovados e sempre citando as fontes integralmente, é claro. Nosso público-alvo, o principal é a geração da mudança, e o público-alvo secundário é a geração atual, que pode ser revertida em alguns casos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Pereira, eu tenho 27 anos, sou tradutor, nasci em Santos, moro em Santos, e agora eu vou divulgar para vocês mais uma notícia positiva sobre o Brasil. É uma notícia do portal UOL, em Maceió, assinada pelo jornalista Carlos Madeiro. A manchete é: com investimentos de 50 bilhões de dólares, Nordeste vira rota de grandes empresas. E aqui, por exemplo, está falando de obras no porto de Suape, em Pernambuco, um dos polos do Nordeste que mais recebem investimentos. E, bom, a notícia em si é o seguinte: já se foi o tempo em que as belas praias impulsionavam quase solitariamente a economia do Nordeste. Nos últimos anos, a região deixou de apenas atrair turistas e passou a ser receptora também de investimentos de peso, ajudando os estados a se industrializarem. Veja só, é aquilo que eu sempre falo: não é mais só o Sudeste que é industrializado. O Nordeste, por exemplo, também está se industrializando pesadamente. Nos últimos 5 anos, o Nordeste passou a atrair grandes investimentos. Entre os setores estão fábricas de carros e motos, refinarias, estaleiros e siderúrgicas. A região tem perspectivas de receber mais de 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares. Somente nos 3 maiores polos de desenvolvimento da região, Suape em Pernambuco, Pecém no Ceará e Camaçari na Bahia. Camaçari, eu já estive lá, fica pertinho de Salvador. Os investimentos captados nos últimos 5 anos e projetados até 2015 somam cerca de 98 bilhões de reais. Bilhões de reais, segundo dados levantados pelo UOL. E aqui tem um infográfico aqui, eu vou explicar. Basicamente é o seguinte, está aqui: 50 bilhões de dólares, investimentos previstos até 2015 dos maiores polos do Nordeste. Para onde vai o dinheiro? 7 bilhões para Pecém no Ceará, Complexo Industrial e Portuário do Pecém, São Gonçalo do Amarante, investimentos em andamento. 2 bilhões de dólares para a fábrica da Fiat na cidade de Goiânia, em Pernambuco. Não é Goiânia, em Goiás, capital de Goiás. É Goiânia, Pernambuco. Produção de 250 mil carros por ano, 4.500 empregos. Total previsto até 2014. 26,1 bilhões de dólares vão para Suape, em Pernambuco, Complexo Industrial Portuário de Suape e Pojuca, total previsto até 2015. E 15 bilhões de dólares vão para Camaçari, na Bahia, pertinho de Salvador, região metropolitana de Salvador, aqui já está escrito, total previsto até 2015. Então aqui, vejam só, em 2004, tem dados comparativos aqui, vários dados. Em 2004, o PIB do Nordeste respondia por 12,7% do PIB total do Brasil. Agora em 2010, recentemente em 2010, aumentou para 13,5%, 13,5%. Carteira assinada no Nordeste. Na indústria e na construção, em 2002 eram 800 mil carteiras assinadas. Em 2010, 1.700.000 carteiras assinadas. No mercado em geral, em 2000, eram 4.300.000 carteiras assinadas. Em 2011, ano retrasado, já saltou para 13,3 milhões de carteiras assinadas.
Exportações do Nordeste, especificamente exportações do Nordeste, em dólares nesse caso. No ano 2000 eram 4,6 bilhões de dólares. No ano passado, 2012, já saltou para 18,8 bilhões de dólares. A fonte nesse caso, não sou eu que estou dizendo, as fontes são IBGE, Ministério do Trabalho e Ministério do Desenvolvimento. Não sou eu que estou falando. E vocês vão de convir que são fontes bem confiáveis. Continuando a notícia. Fora os principais polos, o Nordeste ainda conta com outros grandes empreendimentos em andamento, como a nova fábrica da Fiat, que será instalada nessa cidade chamada Goiânia, que fica a 80 quilômetros do Recife. A montadora está investindo 4 bilhões de reais. Mesmo que de forma mais tímida, outros estados também se movem para atrair empresas. No Maranhão, por exemplo, veja, é importante a gente saber de notícias positivas do Maranhão também, né? No Maranhão, por exemplo, há expectativa pelo investimento de uma refinaria da Petrobras. Em Alagoas, o estaleiro do grupo Synergy é prometido pelo governo do estado e deve ser construído em Coruripe, no litoral sul do estado. Além disso, todos os estados receberam grandes redes de magazines, supermercados e comemoraram construções de novos shoppings. Todos os estados, vejam só. Mais um tópico aqui. Números mostram o crescimento da região Nordeste. Os números mostram o crescimento da economia nordestina. O PIB da região aumentou seu peso. Em 2004, a soma das riquezas da região representava 12,7% do total do Brasil. Em 2010, esse percentual passou para 13,5%. Aqui está dizendo, bom, são os dados aqui que eu contei aqui no infográfico, deixa eu ver. Bom, então, continuando a notícia para aquilo que não consta do infográfico. Uma declaração aqui. A existência de uma infraestrutura, estradas, portos, aeroportos, energia, uma infraestrutura melhorada nestas 2 últimas décadas, a presença de várias cadeias produtivas espalhadas pelos estados, um mercado de consumo crescente e a permanência de incentivos fiscais explicam a atratividade de projetos industriais para a região nordestina nestes últimos anos, diz o economista Cícero Péricles, professor da Universidade Federal de Alagoas e doutor em economia regional. Mais um tópico aqui. Financiamentos de banco regional cresceram 776% em 10 anos. Outro número que aponta o bom momento nordestino vem do BNB, Banco do Nordeste do Brasil. Responsável por ofertar crédito em linhas especiais com juros de 3% ao ano, o banco teve um crescimento nominal de volume de recursos investidos na região de 776% em 10 anos e de 351% em total de operações. Em 2002, por exemplo, foram 2,6 bilhões de reais em 686 mil operações. No ano passado, esse investimento chegou a 22,8 bilhões de reais, com 3,1 milhões de operações. O presidente do BNB, o Banco do Nordeste, Ari Joel, afirma que a tendência é que os negócios não parem de crescer. Se olharmos o nível de investimento em energia, estradas, portos, a Copa de 2014, que também é importante, além do mercado de consumo e a atividade dos financiamentos, só tudo isso somado à própria política de incentivo do governo, isso nos dá uma perspectiva ótima para os próximos anos. Para Joel, o crescimento da renda da região, ou na região, foi preponderante. Com o aumento, uma declaração aqui, com o aumento do salário mínimo e os programas sociais, 30 milhões de pessoas passaram a consumir mais. Essa renda toda vai para consumo. E alguns segmentos específicos, como a indústria de motos, da linha branca e os supermercados, investem para atender essas pessoas. Bom, então vejam só, é o desenvolvimento regional de todas as regiões, não só do Sudeste. Nesse caso, a notícia falou sobre a pujança do Nordeste. Essa é a notícia positiva de hoje, ok? Muito obrigado.